Olá, eu sou Raiza Richter e esse é o dia 2 do Estudo Aberto. O Estudo Aberto é um projeto que eu estou fazendo, que eu estou estudando. Eu peguei um Prelúdio e Fuga de Bach, o número 22 em Si bemol menor do primeiro caderno, e eu estou estudando ele como peça e todos os dias eu estou fazendo um vídeo explicando quais foram as coisas estudadas naquele dia. Bom, e hoje a gente está no dia 2, eu vou falar um pouco do prelúdio agora para vocês, como que foi esse meu estudo do segundo dia do prelúdio. Uma coisa que eu tinha comentado do dia 1 é que a primeira coisa importante de se preocupar numa peça barroca são as vozes, porque a textura predominante do período barroco é polifonia. Polifonia são várias vozes. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber são as vozes musicais implícitas no prelúdio, tanto no prelúdio quanto na fuga. E o prelúdio, muitas vezes a gente acha que não tem esse trabalho de temas, de várias vozes ao mesmo tempo. Mas no caso desse prelúdio número 22, nós temos sim. Eu tinha identificado 4 vozes, mas hoje, no dia 2, eu achei uma coisa super interessante. No compasso 12, tem um trecho que está aparecendo 5 vozes. Por enquanto, é a única passagem que eu achei que vai ter 5 vozes do prelúdio. Eu ainda vou estudar, ainda estou estudando, estou no dia 2. Mas esse compasso 12, no segundo tempo, especificamente, nós teremos 5 vozes, que vai ser a colcheia do grave, do baixo, o tenor em semínima, a colcheia do contralto, tem uma pausa de colcheia no que seria o soprano e tem mais uma mínima lá no Fá agudo. Então nós temos 5 vozes aqui. Eu achei super interessante porque eu não tinha visto isso ainda durante o prelúdio. Então isso foi uma das coisas que eu identifiquei nesse dia 2. Um segundo trabalho que eu fiz foi, já tocando, experimentando e fazendo a leitura inicial, eu já comecei a escolher as vozes que eu vou trabalhando. Aquela que eu quero sobressair mais, porque vai ter um contracanto bonito em outra voz. Então hoje eu fiquei trabalhando essa questão do contracanto e da conversa entre as vozes bastante ali entre os compassos 3, 4 e 5. Especificamente, eu trabalhei bem o soprano no compasso 4, contracantando com o baixo no próximo compasso, que é essa célula de 2 semicolcheias e uma semínima pontuada, né? 2 semicolcheias e uma semínima pontuada. Então, outra coisa que eu já percebi nesse dia 2 é como que eu vou fazer o uso do pedal. Né? O pedal eu acho que é um dos maiores medos assim, dos pianistas para tocar Bach, né? Como que se usa pedal em Bach. Eu trabalho o pedal, acho que em todas as músicas, não, mas mais especificamente para o período barroco, a leitura inicial eu só coloco o pedal para ligar as notas que o meu dedo não consegue ligar, né? Então vai ter vários casos aqui que a minha mão não está conseguindo ligar uma voz com a outra, enfim, fazer a melodia da voz que está sendo cantada ali, ficar ligado com o dedo, por questão de distância e tudo mais. E eu achei um caso em especial aqui no compasso 5, que é aquelas 2 semicolcheias e uma semínima que tem com o tenor com o contralto, né? Que a minha mão não alcança para fazer legato essas terças descendentes. Então eu precisei colocar um pouco do pedal. Então ficou mais ou menos assim. E aí, nota que logo em seguida tem esse mesmo elemento, só que eu não precisei colocar pedal porque aí meu dedo já conseguia ligar. Então, assim, são momentos que eu comecei a achar que o pedal, eu estou botando o pedal ali só para me ajudar. E mais lá na frente, quando eu já estiver na fase mais final da música, aí eu vou pensar o pedal de uma maneira diferente, de uma maneira mais expressiva, que
a gente tem sim uma certa liberdade para poder colocar, mas dentro de um limite do estilo do período, né, do barroco. Outra coisa importantíssima que eu também visualizei nesse segundo dia, nós temos uma finalização de uma seção inicial do prelúdio ali no compasso 7, especificamente no terceiro tempo. Eu estudando e tal, eu percebi que aqui finaliza a ideia, o começo, essa primeira parte, né? E a partir da metade do terceiro tempo, do compasso 7, a gente tem o início de uma outra parte, inclusive uma outra tonalidade, né? Então, é toda uma outra cor, um outro colorido, uma outra atmosfera que precisa criar ali para mostrar essa nova sessão que está começando, o final de uma e o início de outra. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz nesse dia 2 do prelúdio. Então agora eu vou falar um pouco de como que foi o meu estudo da fuga do dia 2 do estudo aberto. Esse é o segundo dia do estudo e também é o segundo dia que eu estou começando a estudar a fuga depois do prelúdio. E hoje, pela segunda vez, eu percebi que o estudo da fuga não foi tão proveitoso igual ao do prelúdio. O estudo do prelúdio já está me exigindo uma concentração que quando eu chego para estudar a fuga, a minha cabeça já está como se eu tivesse gastado ela muito, entendeu? Porque realmente é muito complexo a linguagem barroca, a linguagem de Bach. Então, eu estou pensando como otimizar esse estudo, né? Para não ficar sempre o prelúdio muito bem estudado, chega na fuga eu não consigo focar tanto, porque a cabeça já está cansada. Então, para o dia 3, eu vou me propor começar com a fuga, tocar outra coisa entre o estudo da fuga e do prelúdio, e depois estudar o prelúdio, né? Então, acho que eu vou fazer mais ou menos assim no dia 3, aí eu conto para vocês como que vai ser. Então, deixa eu falar o que eu consegui fazer, né, nesse segundo dia da fuga, com a cabeça já cansada por ter vindo já do prelúdio, né? Bom, então eu fiquei mais na leitura mesmo, de tentar tocar do início até o final. Uma coisa que é importante para essa leitura inicial, às vezes a gente já quer... A gente não tem tanto controle do andamento, né, do tempo. Acho que até o final de uma obra é difícil ter o controle, então o que a gente tem? A gente tem o nosso amigo metrônomo para ajudar essa hora. Então eu coloquei o metrônomo para ficar mantendo o meu tempo ali, para não correr, principalmente porque quando tem pouca nota a gente acha que está conseguindo tocar super bem, vai fazendo rápido, né? E aí na hora que chega aquele monte de nota, trava tudo. Então já vamos botar um andamento tranquilinho para conseguir chegar naquele monte de notas sem correr, sem travar. Então eu estudei com o metrônomo, fui até o final, e aí eu fui descobrindo algumas coisas que aí meu ouvido foi apitando, né? Olha só que interessante essa cadência aqui, isso aqui é diferente. Então a primeira coisa que eu reparei foi que no compasso 60, já lá quase no final, né? No compasso 64 tem uma cadência de engano. E cadência de engano, para mim, principalmente, acho que para música barroca, dá um outro colorido, porque você tá ali esperando, né, o quinto primeiro, não vai para o primeiro grau, vai para o sexto, né, vai para o relativo. Então é meio que uma surpresa, por isso que chama cadência de engano, que é como se estivesse enganando, porque você tá lá escutando, você espera vir aquele primeiro grau e não vem a tônica, né, vem o sexto grau. Então, e uma coisa que para música barroca eu adoto muito é que a harmonia dita o colorido, dita o que seria a dinâmica, né? Porque vocês podem reparar, na música barroca não existe marcação de dinâmica. E se você está com uma edição que tem dinâmica escrita, está errado, porque Bach não escreveu dinâmica, né? Então, inclusive, o instrumento que foi feito era o cravo, e o cravo é um instrumento completamente diferente do piano, né? Então, muitas vezes, se está escrito uma dinâmica na partitura, você vai fazer no piano, vai soar completamente
errado, ou até diverso do que Bach realmente queria que soasse. Então, assim, eu costumo pensar que o que vai ditar a dinâmica, né, as questões mais de forte e piano na música barroca é a harmonia e principalmente essas cadências. Então, uma cadência de Gano aqui me exige fazer outra sonoridade. Não dá para continuar do mesmo jeito, como se eu fosse cair no primeiro grau. Não, eu estou caindo num grau completamente enganoso, né? Então todo mundo esperando uma coisa e vem outra. Então foi uma das coisas que eu percebi. Outra coisa que eu percebi também é que o prelúdio eu também já tinha percebido, né? Já tinha analisado tanto o prelúdio quanto a fuga. A gente termina na famosa terça da picardia, ou seja, a música toda está numa tonalidade, num modo menor, e a gente termina com o modo maior, né? Então tá lá, si bemol menor, a música toda, blá blá blá, chega no final ele bota um ré quadro, que maravilha, né? E aí termina então maior, que a música toda estava sendo menor. Essa famosa terça da picardia, isso é muito importante. Aí uma coisa mais pessoal é que muitas vezes, né, o modo menor ele me remete a um sentimento mais pesado, mais denso, mais introspectivo, mais angustiante, né? E aí você terminar a música, sair desse modo menor e pro modo maior, botar uma terça maior ali, é como se a salvação foi encontrada, é como se fosse um alívio, né? Do tipo, nossa, que bom que não é só trevas isso tudo. Enfim, é mais uma impressão minha pessoal, né? De uma terça da picardia, principalmente na música barroca. O que mais que eu fiz? Que alguns temas começam com uma quinta justa em vez da quarta justa, porque eu tinha comentado no dia 1 que a quarta justa é um intervalo importantíssimo nessa fuga, porque o tema começa com uma quarta justa, a segunda voz, as vozes vão entrando sempre em quartas justas, né? Então, assim, essa quarta justa, quando a gente escutar, a gente já sabe que é o tema. Pam, pam, né? Só que tem alguns lugares que ele coloca uma quinta justa em vez de uma quarta. Aí eu já vi uma ou duas, eu anotei uma aqui, que é a do compasso 37. Tem uma voz ali, que é a voz do contralto, tá fazendo essa quinta justa. Né? Uma quinta justa em vez de uma quarta justa. E foi mais ou menos isso que eu trabalhei nesse segundo dia, né? Então é isso. Esse foi o meu segundo dia, o dia 2 do estudo aberto. Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, qualquer comentário, gostaria que vocês comentassem. E vamos trocando figurinha, é isso aí.